eu sou muito brincalhão. Me pediram para fazer uma palestra na Itália, na cidade de Brescia. Pediram que eu falasse sobre jardins. Então eu fiz uma brincadeira. Eu trouxe à cena uma tela daquele pintor renascentista Dürer, que é Adão e Eva. Eu fiz uma brincadeira dizendo que aquela tela tinha 3 erros. Primeiro erro, Dürer pintou Adão com um umbigo. Mas Adão não podia ter umbigo, porque ele não nasceu de mulher, ele nasceu das mãos do Criador, então ele não podia ter umbigo. Então, primeiro erro. Segundo erro, eles estavam vivendo ainda na inocência paradisíaca. Eles ainda não haviam comido fruto proibido. E tem uma coisa curiosa, é que Adão tem nas mãos um galho com a maçã na ponta, tampando as partes pudendas. Mas não havia razão para tampar, porque, como diz o texto bíblico, eles estavam nus e não se envergonhavam. Terceiro erro. A fruta que o pintor colocou como sendo a fruta proibida era a maçã. Mas a maçã não tem potencial erótico, ela não se despe de vontade própria, ela se despe sempre na ponta de um canivete, dá uma mordida na maçã, é fazer um estupro. Quem é a fruta, que é a fruta do paraíso, é o caqui. Bem, eu contei essa história lá no congresso sobre a Carta da Terra em Brescia, na Itália, e aí quando eu cheguei em casa, tinha um telefonema, um homem estava me convidando para no dia seguinte visitar um centro cultural. No dia seguinte eu fui lá no lugar marcado, centro cultural, e ele me levou para uma parte interna que era um jardim. Ele me contou então a seguinte história, que quando lançaram a bomba atômica sobre Nagasaki, tudo ficou absolutamente torrado, morto, tudo, todos os animais, as plantas. Mas uma coisa interessante aconteceu um ano depois, porque uma planta começou a brotar. Era um pé de caqui. Os japoneses ficaram tão impressionados com aquilo que eles começaram a pegar as sementes do caqui e fazer mudas e espalhar essas mudas por certos lugares do mundo como declaração da esperança de que a vida haveria de triunfar contra a morte. Aí ele disse, eu te trouxe aqui, olha para trás. Ele mandou olhar para trás. Eu olhei para trás, tinha uma árvore grande. Ele disse, isso aí é um caquizeiro, neto do caqui de Nagasaki. Aí eu comecei a chorar. Eu pedi a ele que ele me desse 3 folhas, ele me deu 3 folhas, eu peguei as folhas, levei para casa, desidratei e fiz um quadro com as 3 folhas. O quadro não tem o menor valor estético, é um quadro banal, 3 folhas. Mas a mensagem do quadro, eu é que sei. Aí eu começo a contar a história do caqui, a esperança de que a vida haverá de triunfar contra a morte. Essa é a história do caqui.